Olá, amigos, muito boa tarde. Está no ar mais um programa A Semana no Mundo. Hoje é sábado, 16 de fevereiro de 2021, 3 horas da tarde. Este programa é exibido toda semana, neste dia e neste horário, pela TV 247, um veículo de comunicação indispensável na luta pela democratização das relações internacionais e pela paz mundial. Nossa bandeira, neste programa, A Semana no Mundo, é a defesa da autodeterminação dos povos, da solidariedade internacional, da paz mundial. Por isso mesmo, nos sentimos à vontade para pedir a vocês a adesão à TV 247, com apoios, com likes, amplificando o nosso alcance, tornando-se assinante do nosso canal. Com isto, você estará ajudando na luta de ideias em defesa desses valores. O grande acontecimento desta semana no plano latino-americano e que afeta diretamente o Brasil e o povo brasileiro foi a oferta de ajuda da Venezuela ao Brasil com o oxigênio que está faltando nos hospitais de Manaus. O Brasil está traumatizado com as notícias provenientes da capital amazonense, onde as pessoas estão morrendo sufocadas por falta de oxigênio nos hospitais. Já não havia vagas nas UTIs, as filas já eram enormes, as pessoas já estavam ficando em casa. Médicos e enfermeiros já tinham denunciado que eles estão sendo obrigados diariamente a fazer difíceis escolhas, a escolha de quem vai viver e quem vai morrer. E agora, essa difícil escolha se tornou ainda mais dramática com a falta do oxigênio. Desídia do governo de extrema-direita do Jair Bolsonaro. Desídia e incompetência do ministro da Saúde, o general da ativa do Exército Brasileiro, Eduardo Pazuello. Ministério Público Federal no Amazonas denunciou que tinha avisado ao Ministério da Saúde sobre este problema e o Ministério da Saúde fez ouvidos moucos. Se fez de surdo, se fez de desentendido e o povo do Amazonas está vivendo este verdadeiro transe. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ofereceu ajuda ao Brasil, independentemente das diferenças políticas e ideológicas, porque o governo do presidente Nicolás Maduro é um governo progressista, é um governo revolucionário, é um governo democrático popular, é um governo socialista, e o governo do Jair Bolsonaro é um governo de extrema-direita, antidemocrático, pró-imperialista, submisso ao Trump. Independentemente disto, e independentemente do fato de que o governo de Jair Bolsonaro, como submisso ao Trump, apoiou todas as mazelas que o governo do Trump fez contra a Venezuela, chegou a ameaçar a Venezuela de fazer uma guerra contra ela, hostiliza diuturnamente o país, participa de um grupo internacional que é uma contrafação de organismo multilateral, que é esse chamado Grupo de Lima, que foi criado apenas para fustigar a Venezuela, desestabilizar a Venezuela, promover golpes na Venezuela. Independentemente do fato de que o governo de Jair Bolsonaro aceitou e apoiou a proclamação desse João Guaidó, uma figura desmoralizada hoje mundialmente, como autodeclarado presidente da Venezuela, acolheu aqui esse presidente fake, recebeu no Palácio do Planalto, desrespeitando todas as normas da convivência entre países fraternos e vizinhos no plano do continente latino-americano. Apesar de tudo isto, apesar inclusive da perseguição que o governo do Bolsonaro moveu e move ainda
contra o corpo diplomático legitimamente constituído e representante da Venezuela no Brasil, e que está a salvo temporariamente dessas perseguições por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, apesar de tudo isto, o governo do presidente Nicolás Maduro ofereceu ajuda para fazer chegar o quanto antes oxigênio ao Brasil. Por quê? Porque para o governo venezuelano, o princípio da solidariedade internacional entre os povos está acima de quaisquer condicionamentos da natureza dos que eu me referi. E nesta situação específica e dramática que estamos vivendo da pandemia, o governo bolivariano da Venezuela colocou acima de tudo a missão de salvar vidas. E nessa missão de salvar vidas, a solidariedade não olha a quem do ponto de vista político e ideológico. Ela olha se é uma solidariedade que vai, de fato, ajudar o país amigo, porque a Venezuela e o Brasil são países amigos, apesar do Bolsonaro, apesar dos fascistas, apesar dessa tentativa de promover guerras no nosso continente. O Brasil e a Venezuela são países irmãos, são países amigos e devem se ajudar mutuamente. E, além de tudo isso, além do governo bolivariano da Venezuela colocar acima de tudo a questão da defesa da vida, este governo se orienta por princípios gerais, ideológicos, que têm raízes na sua própria história, na história da sua luta pela independência. E essas raízes estão no pensamento do libertador, que é este o título de Simão Bolívar, o libertador Simão Bolívar. Ele defendeu esses valores no começo do século XIX. Os valores da integração entre nações e povos. Chegou a dizer que havia só um povo latino-americano. Ele criou o conceito da pátria grande latino-americana. E a Revolução Bolivariana da Venezuela, dirigida pelo saudoso comandante Hugo Chávez, que foi um presidente brilhante da Venezuela, um líder amigo de todos os povos latino-americanos, deu continuidade e deu, inclusive, vida a este pensamento, deu materialidade a esse pensamento, porque foi mercê da ação internacionalista e integradora do governo do comandante Hugo Chávez que se criaram na América Latina e no Caribe organismos internacionais muito úteis para o desenvolvimento compartilhado de nossas nações e povos e para o exercício da solidariedade. Eu quero lembrar 2 organismos. A CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que fomentou esta ideia da integração, da igualdade, do desenvolvimento compartilhado no século XX e no século XXI, que deu vida àquele pensamento da pátria grande que foi lançado pelo libertador Simão Bolívar no começo do século XIX. E o outro organismo, criado em parceria com o comandante da Revolução Cubana, o Fidel Castro, que foi a ALBA, e que é a ALBA, que é um organismo que está muito vivo e atuante no cenário latino-americano, a Aliança Bolivariana das Américas, que pratica acordos mútuos de solidariedade e tratados de comércio entre iguais. Por isso que é ALBA-TCP, ALBA, Tratado de Comércio entre os Povos. Então, quando o presidente Nicolás Maduro oferece ajuda ao Brasil, ele está pondo em prática os princípios históricos da luta pela independência da Venezuela e da América Latina. Mas, ao mencionar estes princípios, eu não poderia deixar de mencionar também Cuba, porque, enquanto a Venezuela faz esse gesto para com o Brasil, há poucos dias, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, pertencente a um governo que acabou, e nós vamos comentar sobre isso, o governo Trump acabou. O governo Trump vai para o lixo da história, e com ele vai o seu secretário,
de Estado, pregoeiro de guerras, de intervenções, de golpes, de provocações contra vários países. Pois bem, esse secretário de Estado, em nome do presidente Donald Trump, propôs a inclusão de Cuba na lista dos países promotores do terrorismo internacional. E exatamente foi no solo cubano que nasceu um homem chamado José Martí, que também, no século XIX, esse no final do século XIX, proclamou o princípio: pátria é humanidade. E foi o princípio pátria é humanidade que orientou a guerra de independência do povo cubano contra o colonialismo espanhol, no final do século XIX. E foi este mesmo princípio que orientou a luta do povo cubano ao longo do século XX contra o domínio estadunidense na ilha. E foi com este princípio que o comandante Fidel Castro fez a Revolução Cubana, vitoriosa no dia 1º de janeiro de 1959. E foi com este princípio, pátria é humanidade, que Cuba se distinguiu como um dos campeões da solidariedade internacional. Então, eu proponho a seguinte questão: os Estados Unidos estão incluindo Cuba no rol, na lista dos países promotores de terrorismo. Eu pergunto, se houvesse uma lista de países promotores da solidariedade internacional, de países promotores do internacionalismo, de países promotores do internacionalismo, de países promotores do humanismo, quem estaria no topo dessa lista? Estariam Cuba e Venezuela, pelo menos aqui na América Latina. Então, Cuba e Venezuela são países campeões da solidariedade internacional. E esta questão aparece muito claramente agora na pandemia. A Venezuela, como eu disse, propôs ajuda ao Brasil. Mas a Venezuela também está fazendo grandes entendimentos com a Rússia, por exemplo, para produzir aqui em solo latino-americano, no caso na Venezuela, a vacina Sputnik V. E com esta vacina Sputnik V vai ser possível vacinar, imunizar o povo venezuelano, mas não só. A produção da vacina russa, Sputnik V, aqui em solo latino-americano, no território da Venezuela, poderá ajudar em muito a abastecer com o imunizante os países fraternos latino-americanos e caribenhos. E que dizer, então, da vacina cubana? Vacina cubana Soberana 2 está já em ensaios clínicos avançados, não só em Cuba. Cuba acaba de fazer uma parceria com o Irã, com a República Islâmica do Irã, para fazer ensaios clínicos lá, e vai aplicar a vacina lá. E com isso vai ajudar um povo irmão do Oriente Médio, que vive também cercado, sancionado, bloqueado pelo imperialismo estadunidense. E quero dizer mais, a solidariedade cubana, o humanismo cubano, nessa pandemia, ele se expressou no envio das brigadas médicas para muitos países pobres, países em desenvolvimento, mas também países ricos, porque as brigadas médicas cubanas foram fundamentais para salvar vidas na Itália, quando, em março do ano passado, a pandemia estava no auge, matando milhares de pessoas ali no epicentro, ali em Bérgamo, ali no norte da Itália. Então, eu quero destacar isto. No momento em que o imperialismo estadunidense intensifica o bloqueio a Cuba e à Venezuela e faz essa provocação política, esse ato que é uma verdadeira fraude internacional de classificar Cuba como promotor do terrorismo no mundo, quando Cuba, repito, é campeã da solidariedade internacional, campeã em humanismo. Então, é uma fraude a acusação estadunidense. Então, é neste momento
que os Estados Unidos fazem isso, que Cuba e a Venezuela se distinguem como países que promovem a ajuda aos povos para combater a pandemia. Então, eu quero destacar esse assunto como, do nosso ponto de vista, o assunto principal dos últimos dias na conjuntura internacional, especificamente aqui na América Latina. E lembrar que, por conta deste humanismo, desta solidariedade, deste internacionalismo, é que as Brigadas Médicas Cubanas foram indicadas para receber o Prêmio Nobel da Paz, indicadas por muitas organizações não governamentais no mundo, na Europa, na Ásia, na América Latina, e também indicadas por muitas autoridades intelectuais, autoridades em diferentes ramos da cultura, das ciências, das artes, da academia, enfim, figuras de destaque da vida internacional, indicando Cuba e indicando as Brigadas Médicas Cubanas para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E quero dizer mais sobre isto. O internacionalismo cubano na área médica não vem de agora. Essas brigadas médicas foram criadas já há bastante tempo pelo comandante Fidel Castro, e Cuba tem uma grande expertise no oferecimento de ajuda internacional na área médica em países assolados por tragédias, terremotos, inundações, etc., ou por doenças como cólera, que aconteceu no Haiti e também na África. Então, há a presença espalhada de milhares de médicos cubanos nos países pobres. Então, eu faço a analogia porque, como dizia o guerrilheiro eterno latino-americano e cubano e argentino, porque ele nasceu na Argentina, mas ele foi cubano por adoção, Che Guevara, ele dizia: a solidariedade é a ternura entre os povos. Então, eu faço essa analogia porque eu vejo na atitude do presidente Maduro a mesma atitude que a Revolução Cubana tomou em relação a muitos países irmãos. E quero dizer mais, eles estavam aqui no Brasil com o programa Mais Médicos, que foi uma grande realização do governo da presidente Dilma, e se retiraram por conta das provocações e da direita brasileira. Não foi o governo cubano que decidiu retirar os médicos cubanos daqui. Aliás, fazem muita falta. São dezenas e dezenas de prefeitos de regiões recônditas e afastadas e pobres do nosso país que se perguntam: meu Deus, cadê as brigadas médicas cubanas? Cadê os médicos cubanos? Porque o governo Bolsonaro foi incapaz de dar seguimento ao programa Mais Médicos e é incapaz de alocar profissionais categorizados, como são os médicos cubanos, nessas áreas mais necessitadas do território brasileiro. Por razões mesquinhas, ele afastou os médicos cubanos. Razões ideológicas mesquinhas. Porque é possível qualquer governo, qualquer partido político defender a sua ideologia. Aliás, devem. É melhor que defenda a sua ideologia do que fazer cambalachos e fisiologismos. Mas não usar uma ideologia de extrema-direita para prejudicar a própria população, nem atacar outras populações. É disso que se trata aqui, quando eu falo de o uso mesquinho da ideologia. Ao contrário, a ideologia das forças de esquerda, das forças comunistas, revolucionárias, é uma ideologia civilizatória, uma ideologia para unir os povos, uma ideologia para vanguardiar uma luta pela libertação nacional e social, e não para promover a divisão e agressões. Bom, meus amigos, então, deixando essas reflexões aqui com vocês sobre este assunto, eu quero passar a comentar um pouco esse ambiente prévio à posse do Joe Biden à frente dos Estados Unidos da América a partir da quarta-feira. Quarta-feira, dia 20, será a posse
do Joe Biden à frente dos Estados Unidos. Eu sempre tenho defendido a opinião aqui, em quaisquer fóruns onde eu me pronuncio, que quando teve eleição nos Estados Unidos, e toda vez que tem eleição nos Estados Unidos, a população é chamada não a escolher um presidente que vai promover o desenvolvimento, a paz, a igualdade, a democracia, etc. Mas a população é chamada, na verdade, a escolher quem vai chefiar o imperialismo estadunidense, porque é disso que se trata. E esse imperialismo tem exibido, da maneira mais vexatória para eles, as suas contradições, a falsidade da sua democracia. E isso ficou muito evidente nos conflitos recentes entre os dois bandos que disputam o poder político nos Estados Unidos, que são os democratas e os republicanos, malgrado as diferenças que há entre eles, não é? Nós já comentamos aqui a semana passada sobre aquela intentona golpista, não é disso que eu vou falar. Eu vou falar sobre o fato de que a posse do Biden está cercada de um ambiente de pânico na população estadunidense e nos próprios círculos políticos. Aquelas cenas que correram o mundo, as imagens que correram as telas das televisões e dos computadores, nas redes sociais, nos blogs e no noticiário todo, aquelas cenas de centenas e centenas de soldados da Guarda Nacional estadunidense em uniforme de combate dentro das dependências do Capitólio, mostram muito bem o grau de conflitualidade do sistema político estadunidense. Então, eles não são capazes de organizar uma cerimônia de posse em condições de normalidade. Não são mais capazes de fazer isso, porque é um sistema político que está em processo de deterioração. E esse ambiente foi ainda mais, digamos, contaminado, foi ainda mais, ele teve fatos novos que se acresceram a ele, que foi esse impeachment aí, segunda vez que um presidente da República, é a primeira vez que o presidente da República sofre impeachment 2 vezes. Então, a Câmara impeachou de novo o Donald Trump, que pode escapar porque o Senado pode liberá-lo. Mas é um fato político extraordinário que você esteja a poucos dias da posse do novo presidente e que esse presidente titular cessante, no final de suas funções, diga que não vai à posse do outro e sofre impeachment. E ainda que ele tenha autorizado o envio das tropas para proteger a posse do outro, ele fez declarações dizendo o seguinte: mas os meus seguidores estão com raiva, eu sou contra a violência e peço que ninguém mais cometa atos de violência, mas eles estão com raiva, como quem diz assim, assoando, de maneira subliminar. Então é nesse ambiente que o Joe Biden vai tomar posse no dia 20, e o impeachment tem, obviamente, que implicações políticas, porque é claro que, mesmo que ele venha a ser liberado pelo Senado, que vai se ainda agendar as sessões do Senado que vão julgar se o impeachment vai valer ou não, porque nos Estados Unidos é possível um presidente ser impeachado mesmo fora do mandato, mesmo que ele seja liberado pelo Senado, isso vai deixar marcas na vida política estadunidense. Isso estigmatiza o sistema político estadunidense. E isto deixa já uma marca de instabilidade para o início do governo Biden. O Trump ele está jogando com o seguinte fato, de que ele tem mais de 70 milhões de votos, que ele tem uma quantidade de apoiadores na Câmara, que tem uma quantidade de apoiadores no Senado, que ele tem muitos partidários no seio do Partido Republicano, e ele está disputando, então, a hegemonia sobre o partido, está disputando a maneira de compactar as suas bancadas na Câmara e no Senado, e está jogando para o futuro.
Chegaram a dizer até que ele iria no dia da posse do Biden, em vez de comparecer à posse do Biden, ia fazer um comício para lançar a candidatura dele para 2024. Vamos ver se ele vai fazer isso mesmo. De qualquer maneira, não vamos esperar pouco conflito político nos Estados Unidos a partir de agora. Por isso mesmo, eu acho que o Biden fez esse pronunciamento na quinta-feira, em que ele lançou um pacote de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, um pacote trilionário, quase 2 trilhões de dólares. Vamos ver de onde é que ele vai tirar esse dinheiro, o legislativo que vai aprovar. E esse pacote voltado para o combate à pandemia. O Biden, naturalmente, está fazendo uma jogada política, de habilidade, porque ele percebeu o estrago que o mau manejo, a má gestão da vida pública no momento da pandemia, portanto, a má gestão da pandemia por parte do Trump, o que é que isso representou para ele em termos de fracasso político. O Trump, que foi negacionista nas teses e na prática, e deixou a situação se deteriorar a esse ponto de que os Estados Unidos contabilizam o recorde mundial de casos e de mortes. E tudo isso caiu na conta dele, obviamente. E o Biden, então, está habilidosamente jogando com este fator e, para tentar começar bem, ele lançou esse pacote que certamente terá impacto na vida política, econômica e social do país no início do seu mandato. 1 trilhão e 900 bilhões de dólares é muito dinheiro que será investido nas vacinas, tanto na produção, como na compra, como na campanha de vacinação em si mesma. Ele está prometendo 100 milhões de vacinas em 100 dias. É um projeto ambicioso, além do fato de que ele está prometendo estímulos à economia, porque a economia estadunidense sofre problemas estruturais muito sérios, e está prometendo agregar a um cheque de 600 dólares que já tinha sido aprovado em dezembro do ano passado, no fim do ano. Ele está propondo agregar mais um cheque de 1.400. Então, obviamente que ele está contando que vai ganhar simpatia, e vai, óbvio que vai, ele vai faturar politicamente a simpatia das pessoas que vão receber um robusto auxílio emergencial de 2.000 dólares. Né? Claro que o custo de vida nos Estados Unidos é muito maior do que o daqui, mas é dinheiro. Né? Ele vai botar dinheiro na mão de setores da população, e isso vai ajudar, claro, a sua popularidade, e ele conta com isso para ter um chamado bom começo de gestão. Outra questão, e isso ainda vai ser motivo de muita discussão nos círculos acadêmicos, políticos, e principalmente entre os partidos, e mais ainda entre os partidos de esquerda, outra questão é como será conduzida a política externa do Biden. Que condições e que margem de manobra ele terá para fazer gestos assim, desse tipo, gestos mais audaciosos. Né? Ele fala que vai retomar o multilateralismo. Ele fala que vai voltar ao ambiente das negociações internacionais. Ele fala que vai voltar ao terreno da diplomacia, do diálogo. Ele fala que vai tentar resolver algumas arestas que foram deixadas, que não são poucas, e que, na verdade, não são arestas, são problemas muito mais densos, porque envolvem disputas estratégicas pela hegemonia do mundo, com a China, com a Rússia. Ele fala que vai restaurar as posições com os aliados tradicionais da OTAN, da União Europeia. Então, o Biden tem falado muita coisa, tem nomeado aí diplomatas de carreira para funções estratégicas, até mesmo para a CIA. Ele nomeou um diretor-geral que é diplomata de carreira. Mas ficam algumas interrogações sobre como que ele vai enfrentar os problemas reais que o mundo tem e que foram deixados
por uma sucessão de políticas externas agressivas dos seus antecessores, tenham sido eles democratas ou republicanos. Porque os republicanos fizeram políticas unilateralistas, claro que fizeram, como o Trump. Alguns fizeram políticas de guerra, como foi o caso do George W. Bush, do pai dele, o George H. Bush. E alguns democratas também fizeram políticas de guerra. Para falar dos tempos recentes, não vou falar lá do período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial, mas os democratas também fizeram. Clinton fez política de guerra, o Obama fez política de guerra. Então, do que se trata é saber que multilateralismo é este mesmo que o Biden vai praticar. O multilateralismo dele vai alcançar a esfera militar, por exemplo. Os Estados Unidos têm mais de 800 bases militares no mundo, e essas bases militares não existem para fazer diplomacia. Ele diz que vai restaurar as relações que estavam abaladas com os países da OTAN, que o Trump disse que ia fechar a OTAN. Na verdade, foi uma encenação que o Trump fez. Mas para que é que serve mesmo a OTAN? É para fazer diplomacia? Ou as bases militares e a OTAN servem para fazer guerras, para agredir, para saquear os recursos dos povos e nações em desenvolvimento? Então, essas são questões cruciais. Por isso mesmo, e com isso eu vou encerrando, por isso mesmo que o chanceler da China, que é um diplomata, além de ser um dirigente comunista qualificado, o senhor Wang Yi, chefe da diplomacia da China, ministro das Relações Exteriores da China, conselheiro de Estado da República Popular da China, membro da alta direção do Partido Comunista da China, ele fez um pronunciamento durante esta semana, nós demos destaque a isso no noticiário do Brasil 247, dizendo isso, que a China pratica o verdadeiro multilateralismo e que a China defende o verdadeiro multilateralismo. E o que é o verdadeiro multilateralismo? O verdadeiro multilateralismo é desenvolver relações corretas em pé de igualdade com todos os países e povos, independentemente do tamanho desses países, da população desses países, do poderio econômico e militar desses países. O multilateralismo verdadeiro é propor e exercitar o desenvolvimento compartilhado, o desenvolvimento para todos, e não se aproveitar de relações de desigualdade para impor mais desigualdade e para tirar vantagem dos países mais fracos. O multilateralismo verdadeiro é associar à política de desenvolvimento uma política de paz. Por isso que o binômio da política externa chinesa é paz e desenvolvimento. O multilateralismo verdadeiro é tornar a Organização das Nações Unidas no eixo verdadeiro do sistema institucional do mundo e não instrumentalizar as Nações Unidas em função de seus próprios interesses, como sempre fizeram os Estados Unidos. Então, isso me faz lembrar o princípio que foi defendido pela senhora Madeleine Albright, que foi secretária de Estado do Clinton, que ela defendeu o princípio do, como ela chamava, multilateralismo assertivo. Ou seja, era o multilateralismo afirmando a liderança estadunidense no mundo. Então, quando você proclama como objetivo central da sua gestão de governo exercer a liderança do mundo, ou no mundo, você está propondo exercer hegemonia. E para exercer hegemonia, você acaba tendo que impor a sua vontade aos demais países. Então, este não é o multilateralismo verdadeiro. E o que dizer da senhora Hillary Clinton, que foi a secretária de Estado do Barack Obama e que foi
uma missioneira de guerra. Foi isso que ela foi. Das guerras contra os países do Oriente Médio. A secretária de Estado que comemorou a morte do Muammar al-Gaddafi e que provocou todas essas tragédias que ocorreram aí nos últimos 11 anos na Síria. Então, vamos aguardar como é que vai ser a política externa, mas nós não podemos nunca, como um veículo de comunicação ligado a essa causa da autodeterminação dos povos, da paz mundial, nós não podemos deixar de lembrar sempre o caráter imperialista dos Estados Unidos da América, para não nutrirmos falsas ilusões em relação ao que virá por aí. Por isso mesmo é que o chanceler chinês fez essas declarações. Ele, como é muito diplomático, ele não fez uma referência direta aos Estados Unidos, apenas a China tem dito que está atenta para o fato de que os Estados Unidos vão manter a sua política de, como eles chamam lá, contenção estratégica da China. E a Rússia também já tem dito que está atenta para a política de contenção estratégica da Rússia, que esse é que é o escopo da política externa permanente dos Estados Unidos nos tempos atuais. Então, ligado a essa afirmação sobre política externa, eu cito aqui também um discurso importante do presidente da China, presidente Xi Jinping, que além de presidente da República, é o chefe do Partido Comunista, é o secretário-geral do Partido Comunista da China, e vocês sabem que o Partido Comunista da China é a força de vanguarda da sociedade chinesa. É a força dirigente da construção do socialismo com peculiaridades chinesas. E o presidente Xi Jinping, nessa condição, ele, além de ser um estadista e chefe de governo e de Estado, ele é ideólogo, ele é líder do processo de construção do socialismo com peculiaridades chinesas. Já publicou muitos livros, ele já fez inúmeros discursos, e sempre ele está preocupado em afirmar o caráter marxista-leninista do Partido Comunista da China, com as atualizações indispensáveis para os tempos presentes. Por isso que ele diz o socialismo chinês da nova era. Então, ele, como ideólogo, foi fazer um pronunciamento importantíssimo na Escola de Quadros, a Escola Nacional de Quadros do Partido Comunista, que é onde se formulam as teorias sobre a construção do socialismo na China com peculiaridades chinesas nesta nova era. Então, a preocupação da direção chinesa, e particularmente do seu líder máximo, em fomentar o desenvolvimento ideológico, a preparação ideológica e teórica do Partido Comunista da China. E nessa condição, então, ele fez um pronunciamento em que destacou a nova etapa de desenvolvimento do socialismo na China e chamou a atenção para que o partido se una cada vez mais e se ligue cada vez mais ao povo chinês na defesa das metas de longo prazo, não só das metas de curto prazo. E entre as metas de longo prazo, ou essas metas de longo prazo, que ele coloca para 30 anos, lá para o ano de 2035, e depois, quando a Revolução for cumprir o seu primeiro centenário, que vai ser em 2049, ele coloca a meta de construir uma China moderna, uma China socialista moderna. Então, ele defende o binômio construção do socialismo, construção de um país moderno, desenvolvido, próspero, civilizado, democrático, com harmonia social, ou seja, com um grande desenvolvimento das forças sociais emergentes da sociedade chinesa, seus trabalhadores,
e todas as camadas do povo chinês. Então, isso tem uma grande importância. E qual é a relação que tudo isso tem com a questão mundial? É que, na defesa da modernização da China, como um país socialista, o presidente chinês tem feito também a defesa de um princípio de política externa que ele designa como promover o desenvolvimento compartilhado por toda a humanidade. E que ele diz, esse é o destino, esse é o futuro do mundo. E a China se prepara justamente para participar desse mundo, não do mundo de guerra, do imperialismo, não do mundo de intervenções. Então, essa que é a questão que se coloca. Portanto, o Biden e qualquer outro presidente estadunidense que vier por aí, no futuro, vai ter que levar em conta esta realidade. A realidade de que há uma força emergente no mundo chamada República Popular da China, sob a direção do Partido Comunista da China, que constrói o socialismo com peculiaridades chinesas para a nova época e que está bem segura, bem consciente da consistência desse caminho e da luta por esse objetivo e de que não vai abrir mão disso. Então, melhor seria não adotar uma política de contenção estratégica da China, e sim de tentar conviver com ela, porque isso contribuiria mais para a paz mundial. Mas eu duvido da capacidade dos chefes do imperialismo estadunidense de compreender essa realidade e promover uma política de paz. Então, as forças progressistas do mundo devem se preparar para estes cenários. Bom, meus amigos, muitíssimo obrigado pelo acompanhamento. Ficamos aqui com mais um programa, A Semana no Mundo. Voltaremos no próximo sábado, 15h, aqui pela TV 247, para a qual pedimos o seu apoio para que essa TV possa levar sempre esta mensagem de luta pela paz mundial, que é o que interessa também para o povo brasileiro. Muito obrigado, bom fim de semana e um abraço a todos.